Olá e bem-vindos a mais uma Biblioteca Destilada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num livro que é um verdadeiro peso pesado. Uma obra tão gigante e polêmica que décadas depois de ser escrita ainda bota fogo no parquinho, dividindo opiniões e influenciando gente muito poderosa. Estamos falando de A Revolta de Atlas, da Ayn Rand. Então se preparem, porque isso aqui não é só uma historinha, é um terremoto de ideias. Pensem um pouco. E se, do nada, as mentes mais brilhantes, sabe? Os grandes inventores, os empresários que constroem coisas, os artistas que mudam nossa forma de ver o mundo. E se essa galera toda simplesmente sumisse? O que seria da nossa sociedade? Essa pergunta, que dá até um arrepio, é o que move a nossa análise de hoje. E no meio desse caos todo, uma pergunta começa a ser sussurrada pelos cantos, quase como um fantasma. Quem é John Galt? Ninguém sabe direito o que isso quer dizer. Será uma expressão de quem já perdeu as esperanças? Uma piada? Ou será que é a chave para entender por que o motor do mundo parece estar parando? Fiquem por aqui, porque hoje a gente vai desvendar esse mistério. Muito bem, para a gente não se perder nesse livrão, montamos um mapa do tesouro. Primeiro, vamos entender o cenário quase apocalíptico da história. Depois, a gente investiga a tal greve dos cérebros. Na sequência, vamos decifrar a batalha entre criadores e saqueadores para finalmente revelar quem é John Galt. Aí vamos dar uma analisada se essa obra é genial ou perigosa e para fechar um desafio prático para todo mundo. Bora lá! Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a Revolta de Atlas é o mundo em que a história acontece. Não é um futuro maluco, não. É quase uma versão alternativa dos Estados Unidos, onde a economia está despencando, e feio. Imaginem a cena. As luzes do país estão literalmente se apagando. A Taggart Transcontinental, que era uma ferrovia gigante, mal consegue fazer os trens andarem. A siderúrgica Rearden, que criou um metal revolucionário, super resistente, agora é vista como uma ameaça. E no meio disso tudo, a gente tem Dagny Taggart e Hank Rearden, dois gigantes tentando segurar o mundo nas costas, enquanto assistem a competência ser tratada como crime e a mediocridade ser aplaudida de pé. É um mundo virado de cabeça para baixo. E agora a coisa começa a ficar realmente misteriosa. Esse colapso todo não está acontecendo por acaso. Tem um plano por trás, e ele começa com o sumiço das pessoas mais inteligentes e produtivas do país. E o ponto crucial aqui é que não são só pessoas ricas que estão sumindo. Alice Wyatt revolucionou a extração de petróleo. Midas Mulligan tinha um faro único para investir em ideias boas. Richard Helle, nossa, ele compunha músicas que ninguém mais era capaz de criar. Eles não estão só se aposentando, não. Eles estão largando tudo para trás. Fortunas, empresas, o legado inteiro, e desaparecendo sem deixar nenhum bilhete. É como se a própria capacidade humana de criar tivesse de repente tirando férias coletivas. E aqui a gente chega na primeira grande ideia da Ayn Rand. Para ela, o recurso mais importante da humanidade não é a força física, não são os recursos naturais, é a mente, a nossa capacidade de pensar, de criar, de inventar soluções. Foi a mente que criou a roda, que ergueu prédios, que nos levou para a Lua. A greve que está quebrando o mundo no livro não é de operários, é uma greve dos inventores, dos pensadores. Uma greve dos cérebros. Tá, mas por que esses gênios todos resolveram sumir? Para a gente entender isso, precisamos mergulhar na briga filosófica que é o coração do livro. A guerra entre dois tipos de pessoa com dois jeitos de pensar totalmente opostos. Os criadores e os saqueadores. De um lado, a gente tem os criadores, tipo o Hank Rearden. Eles funcionam na base da lógica, têm um objetivo de vida, se orgulham do que fazem e acreditam em trocas justas. Eu te dou algo de valor, você me dá algo de valor. Do outro lado, tem os saqueadores, tipo o James Taggart, irmão da Dagny. Eles não criam nada. A moral deles se baseia na necessidade dos outros. Eles acham que se alguém precisa de algo, tem o direito de pegar de quem produziu. Eles vivem falando em sacrifício, no coletivo, e usam o governo para tomar a riqueza que eles mesmos não criaram. E olha só como essa filosofia dos saqueadores vira lei. O tal do Decreto 10.289 é a arma final deles. Ele simplesmente congela tudo. Emprego, salário, produção. Ninguém pode ser mandado embora por ser ruim no que faz. Ninguém pode ganhar uma promoção por ser excelente. O Hank Rearden, que inventou um metal incrível, é forçado a doar a patente para o bem comum, ou seja, entregar a fórmula de mão beijada para os concorrentes dele. É a lógica do saqueador no nível máximo. Para todo mundo ser igual, o governo destrói a única coisa que gera riqueza. E essa frase do James Taggart, nossa, ela resume perfeitamente essa mentalidade. Para ele, pensar em si mesmo, buscar a própria felicidade, o próprio lucro, isso é o maior pecado do mundo.
A única coisa moralmente certa é o sacrifício. Trabalhar para os outros, abrir mão do que é seu, viver para um tal de coletivo. E é essa moralidade que está literalmente sufocando o mundo. E então, a gente chega no clímax do mistério. Quem está por trás dessa greve toda? Quem é o cara da pergunta que assombra o país inteiro? A resposta é o próprio John Galt. Pois é, John Galt não é o vilão. Ele é o grande herói da história, o líder da resistência. Ele era um inventor genial que viu a própria empresa ser destruída por um plano onde o salário era pago pela necessidade de cada um e não pelo trabalho. Vendo aquela injustiça toda, ele se levantou e disse que ia parar o motor do mundo. E ele fez exatamente isso, convencendo, um por um, os maiores criadores do país a abandonar uma sociedade que só queria explorá-los. Ele é o cérebro por trás da greve. E para onde essa galera toda foi? Eles foram para Atlântina, um vale escondido que também é chamado de Vale de Galt. É basicamente a utopia capitalista da Ayn Rand. Lá, os criadores finalmente podem viver em paz. O Midas Mulligan é o banqueiro, o Ragnar Daneskjeld protege o lugar, o Richard Hawley compõe suas sinfonias. É uma sociedade onde a inteligência é celebrada, onde ninguém é obrigado a se sacrificar pelos outros e onde cada um é dono da própria vida e do que produz. E esse é o juramento que todo mundo que vive em Atlântida faz. Ele resume toda a filosofia da Ayn Rand, o objetivismo. É uma verdadeira declaração de independência do indivíduo. O Galt, num discurso de rádio que dura horas e para o país, explica essa filosofia tintim por tintim. Ele basicamente diz para os saqueadores: vocês queriam viver sem a gente, os criadores? Tá aí o mundo de vocês. Agora tentem sobreviver sem as mentes que vocês tanto desprezaram. Ok, a história é grandiosa, a filosofia é potente. Mas como toda obra que mexe com as nossas certezas, a Revolta de Atlas é super controversa. Então, vamos analisar com calma, de forma equilibrada, os dois lados dessa moeda. Quem defende o livro o vê como um hino à liberdade, uma celebração mais do que necessária do empreendedor, do inovador. Dizem que é um alerta fundamental contra os perigos do coletivismo e do governo se metendo em tudo. Por outro lado, quem critica aponta para uma visão de mundo muito 8 ou 80. Os heróis são perfeitos, os vilões são completamente patéticos. Muitos sentem que a filosofia da Rand ignora a compaixão, a ajuda mútua e toda a rede complexa de cooperação que forma uma sociedade. Afinal, é uma defesa do egoísmo racional ou só uma desculpa bonita para a ganância? Essa discussão, essa tá longe de acabar. Mas uma coisa é fato, o impacto do livro é inegável. Com mais de 10 milhões de cópias vendidas, A Revolta de Atlas continua sendo uma das ficções mais influentes do século XX. Inspira desde a galera do Vale do Silício até políticos no mundo todo. Amando ou odiando, uma coisa é certa: ignorar esse livro não dá. E agora, chegamos na parte final da nossa destilação. Como é que a gente pode trazer essa filosofia tão gigante para o nosso dia a dia? Ayn Rand nos desafia a identificar qual é o motor que move cada um de nós. Então vamos propor um pequeno experimento. A proposta é a seguinte: vamos pensar um pouco sobre qual é a nossa maior força. É a criatividade? A capacidade de organizar as coisas? A habilidade de resolver problemas difíceis? Esse é o nosso motor. O desafio, então, é, por uma semana, tratar esse motor com o respeito que ele merece, sem pedir desculpa por ser bom em algo, sem deixar que os outros usem esse talento de graça, exigindo sempre uma troca justa de valor. Não se trata de ser grosseiro, mas de ter autoestima. E aí, observar o que acontece. A experiência pode ser bem reveladora. E para a gente encerrar, fica essa provocação, que está lá no coração da mensagem do livro. Muitas vezes, a gente aprende a sentir culpa pelas nossas melhores qualidades. Quem tem ambição é chamado de ganancioso. Quem tem orgulho do próprio trabalho é arrogante. Então a pergunta final é essa: qual virtude que existe em nós a gente se recusa a tratar como se fosse um defeito? Fica aí a reflexão. E claro, o convite para compartilhar essas postas nos comentários. Vamos continuar essa conversa fascinante por lá. A gente se vê na próxima análise, aqui na Biblioteca Destilada.